Aleluias. Convide as pessoas, vamos convidando. A esperança para o feliz. Boa noite, Mateus. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Oh, a esperança para você. Diga aleluias, glória a Deus. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, se renovará, não cessarão os seus frutos e viverá ao cheiro das águas brotará como planta nova. Pai, eu declaro sobre essa canção que esta pessoa que está em casa, que ela possa receber o teu poder, que ela possa ser renovada nesta noite com teu Espírito. Eu declaro que a tua Espírito Santo alcance a casa de cada um de vocês nesta noite. Seja abençoado aí onde você está. Aleluias! Que o Espírito Santo abra os seus ouvidos, os seus olhos e que você ouça a voz dele em nome de Jesus. Aleluias! Glorificado. Olha que canção mais linda. Ele diz: não cessará os seus frutos, mas viverá. Oh, aleluias. Você que chegou agora, muito boa noite. Hoje é a sexta noite do propósito de adoração, louvor para o Senhor, no propósito de quebrar cadeias, quebrar as correntes que te seguram. Paulo e Silas estavam na prisão. Quando eles foram jogados lá, eles não reclamaram, eles oraram e cantaram hinos ao Senhor. E isso fez com que as cadeias dele fossem quebradas. Esse é o propósito, trazer entendimento para você, para que você possa orar e romper com aquilo que te prende. Amém? Vamos começar a falar então? Vida espiritual. Quando a gente fala sobre vida espiritual, logicamente nós estamos falando do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, que nos deixou uma palavra, que nos deixou autoridade. Nós estamos falando do Evangelho de Jesus, de conhecer Jesus. A primeira coisa que eu falo sobre vida espiritual é conhecimento. Vou usar aqui o versículo que o nosso presidente usa, né? Desde a campanha dele de eleição. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade da palavra. Essa verdade. Não é a minha verdade, não é a sua verdade. É o que está escrito aqui. Essa é a minha Bíblia. Então, essa é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do que, gente? A verdade de Jesus Cristo nos liberta daquilo que Satanás tenta nos prender. Só o conhecimento, eu falei agora há pouco no culto. As pessoas podem tirar o que quiser de você. Pode tirar dinheiro, pode tirar casa, carro, bens materiais, roupa, pode tirar tudo. Mas ela não pode tirar o teu conhecimento. Tanto que o apóstolo Paulo, assim, quando ele estava momentos antes da morte dele, ele disse: combati o combate, guardei a carreira e encerrei a fé. Ou seja, guardou, levou consigo o conhecimento que ele tinha de Jesus, ele ia levar com ele. E é a única herança que a gente vai levar dessa vida quando a gente fechar os nossos olhos. Quando chegar o nosso dia de fechar os olhos, porque a gente sabe que um dia todos nós vamos,
ou, né, seremos arrebatados, não sabemos. Ou quando morremos, ou quando seremos arrebatados, a única coisa que a gente vai levar de hoje é o conhecimento que nós temos. Então, o conhecimento da palavra de Deus nos traz luz. O Salmo 119, versículo 105 fala: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Se você tiver o conhecimento de Deus e palavra, que é a palavra do Senhor, ela vai ser lâmpada para os seus pés. Você não vai tropeçar, você não vai bater a cabeça, você não vai tomar as decisões erradas, porque o próprio Deus nos guia. Mas se você não tem conhecimento, já dizia o profeta Oséias: o meu povo, o povo de Deus, sofre porque falta conhecimento. Então muitos de nós que está aqui hoje online comigo, e ainda aqueles que vão ouvir, tem pessoas que estão sofrendo hoje. Por quê? Porque está faltando conhecimento. Ah, mas eu vou na igreja, pastora. Isso não quer dizer nada. O conhecimento vem através de ouvir a palavra. A fé vem através de ouvir a palavra. O conhecimento é a base é bíblica. Então, assim, não estou para falar mal de igrejas, mas a gente sabe que tem vários tipos de igreja, vários tipos de denominação. Mas a igreja que é correta é a que prega a palavra. Não é só aquela que traz revelações de homens. A palavra de Deus em Hebreus 1:1 diz que antigamente, havendo falado por diversas maneiras por homens, hoje Deus se manifesta através da palavra. Então a palavra é a própria manifestação do poder de Deus. Então algumas pessoas dizem, eu digo assim: será que você conhece Jesus? Você conhece Jesus de ouvir falar? Ou você conhece Jesus porque você teve uma experiência com Ele? O que é ter experiência com Jesus? Você receber um milagre, você ter uma oração respondida, você sentir a presença do Espírito Santo, isso é ter experiência com Deus. A mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, mas quando ela ouviu, ela foi até ele, tocou nas suas vestes, porque ela creu dentro do coração dela, que se ela tocasse nas vestes, ela seria curada. E foi o que aconteceu. Então, para a mulher do fluxo de sangue, essa foi a experiência dela, ir até Jesus e tocar nas vestes dele. E ela foi curada. Mas enquanto você só ouve, tem pessoas que só ouvem e falam: não, eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim, Deus é tudo para mim, Deus é amor, Deus é isso. Então, às vezes a gente fica falando isso, mas é só da boca para fora. Sabe o que acontece com a nossa vida espiritual quando é só da boca para fora? Ela entra em declínio. A gente começa a dar brecha para Satanás. E Satanás, ele vai entrando e vai levando a gente cada vez para um buraco mais profundo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O que significa isso? Que um pecado chama outro pecado. Mas tem pessoas que não têm culpa porque não foi ensinada corretamente. O que é ser ensinada corretamente, pastora? Ensinar o que a Bíblia diz, é fazer isso que eu estou fazendo com você. E é falar para você o que você vai ouvir hoje. Talvez você fale assim: pastora, mas eu já ouvi isso. Ok. Então, se você já ouviu, assim como o apóstolo Paulo dizia, uma vez Deus falou, eu ouvi. 2 vezes Deus falou, eu ouvi. Então, nós vamos ouvir de novo. Então, conhecer Jesus é ter experiência com Ele. Se você ainda não teve uma experiência com Deus, você precisa buscar. Você precisa começar a crer mais. Às vezes, sabe o que acontece com a gente? Às vezes a gente fala que crê pela boca, mas no coração não acredita. E aí vem a incredulidade. A incredulidade atuando na nossa vida, nada vai acontecer. Nada. Então eu quero falar um pouquinho sobre conversão. O que é conversão? O que é converter ao Evangelho?
O que é, né? As pessoas parecem que têm um medo disso. Eu tenho... Você vai falar com as pessoas ou evangelizar, as pessoas dizem assim, eu tenho a minha religião. O que isso refresca? Não refresca nada na sua vida ter religião. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo é um ser santo que veio à terra nos ensinar, que inspirou 40 homens para que pudesse escrever a Bíblia Sagrada e nos deixar ensinamento. Sabe quem é Jesus? Vou te apresentar Jesus agora. Se você tem sua Bíblia e quiser pegar, livro de João, João capítulo 1, no verso 11. Eu vou te explicar certinho o que é conversão. E aí você vai olhar para você, para a sua vida, e você vai observar se realmente você se converteu ou não. Conversão é isso aqui, ó. João, Evangelho de João 1:11. A Bíblia diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Vou explicar. Está dizendo aqui, João diz que Jesus, quando ele desceu na terra em forma de homem, ele veio para o seu povo. Quem é o povo de Jesus? Jesus era judeu. Então Jesus veio para salvar o povo judeu. Mas a Bíblia diz que os seus não o reconheceram. Então o povo judeu não reconheceu Jesus como Salvador. Não reconheceu Jesus como Messias. E hoje ainda muitas pessoas, muitos judeus, ainda não acreditam que Jesus já veio, que esse Jesus que veio é o Messias. Eles ainda vão lá no Muro das Lamentações. Já ouviu falar do Muro das Lamentações? Eles vão lá no Muro das Lamentações porque eles acreditam que o Messias ainda virá. Então, Jesus veio para os judeus não receberam eles. Então, o que Jesus fez? Verso 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que interessante. Eu quero dizer uma coisa para você. De um modo geral, as pessoas acham que todo mundo é filho de Deus, mas não é. Nós nascemos como criaturas de Deus. Eu me torno filha legítima de Deus quando eu aceito esse Jesus. Eu não sou judia, eu sou gentil. O povo gentil é todo povo que não é judeu. Então, todo aquele, Jesus está dizendo aqui, veio para os seus e os seus não aceitaram, mas todo aquele, eu, você, qualquer nacionalidade, qualquer país, qualquer pessoa da face da terra, que aceitar Jesus como único, suficiente Salvador da sua vida, aí sim você terá o direito, só sim, você terá o direito de ser chamado filho de Deus. Do contrário, você continua sendo criatura. É o que está dizendo as Escrituras. Então, por isso que a vida de muitas pessoas, na vida espiritual, não vai para frente. Porque tem gente que frequenta a igreja há muitos anos e ainda não decidiu se batizar. Porque a pessoa diz assim, eu não senti no meu coração. Mas, gente, a Bíblia não está dizendo que tem que sentir para batizar. A Bíblia diz, se creres e for batizado, será salvo. Quando Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo iniciar o ministério dele, João Batista o batizou no Rio Jordão. João Batista falou, Senhor, quem sou eu para batizar o Senhor? Ele disse, é necessário que eu me batize. E depois que Jesus saiu das águas do batismo, foi onde desceu o Espírito Santo sobre ele. Então, nós somos criaturas. Então, por que muitas pessoas ainda parece que tem na mente que só frequentar a igreja resolve o problema da pessoa? E não resolve.
até você, se você já se batizou e frequenta a igreja, mas não faz outras coisas que um cristão deve fazer, que eu vou falar daqui a pouquinho, também não vai acontecer as coisas na sua vida. Porque a vida espiritual, ela requer cuidado, assim como o seu corpo, assim como a sua vida financeira, assim como o seu casamento, assim como o seu carro, assim como os seus bens. A vida espiritual também requer cuidado. Você tem que cuidar dela. Você precisa alimentá-la. O nosso corpo físico precisa nós temos as nossas necessidades fisiológicas. É ir ao banheiro, é dormir, é comer, é descansar. Isso são necessidades fisiológicas. O espírito, o nosso espírito, também tem as necessidades dele fisiológicas. O que é as necessidades fisiológicas do espírito? Jejuar, orar, se consagrar, se preencher de Deus, adorar. É isso. Eu quero dizer para você que nós, seres humanos, nós somos divididos em 3 partes. Nós somos um corpo que possui uma alma, que possui um espírito. Então são 3. Corpo, alma e espírito. A gente cuida do corpo físico. A alma são os nossos sentimentos, a nossa mente, tudo que está dentro da nossa mente, a nossa alma. Também tem que cuidar. Nós não temos que cuidar das emoções? Precisamos. Né? Quando a gente não está bem das emoções, precisamos ir aonde? No psicólogo. Por favor, quem precisar, me chame. Mas nós também temos que cuidar do nosso espírito. O espírito, se você não alimenta, ele fica atormentado, ele fica morto. Existe morte espiritual? Existe. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, converter. O que é converter? É você mudar de direção, mudar o caminho que você estava seguindo. Se você estava indo nessa reta, a conversão agora eu vou para outra reta, outra direção. Isso é conversão. É aceitar Jesus como o único suficiente. Hoje nós temos um único mediador, que é o Espírito Santo. Jesus Cristo disse assim, disse para os discípulos, eu vou para o meu Pai, mas eu deixo com vocês o Espírito Santo. Então, Deus e Jesus estão lá nos céus, no trono deles. A Bíblia diz que Jesus sentou à direita de Deus Pai e o Espírito Santo está conosco aqui na terra. E é Ele que nos convence do pecado. Sabe quando você comete um pecado e vem aquela voz na sua cabeça e fala assim para você, isso é errado, você pecou. Isso não é voz da sua consciência, isso é a voz do Espírito Santo. É Ele que te convence a se humilhar diante do Senhor. É Ele que te convence a sair fora do pecado. Então, o Espírito Santo é o nosso mediador. A Bíblia diz que o Espírito Santo leva as nossas orações lá para Deus, lá para cima, né? Então, nós precisamos entender que conversão é mudança de hábito, mudança de caminho. Eu já disse em outras lives, eu vim do catolicismo. Então, eu vim de uma religiosidade que eu achava que era só ir à igreja e fazer algumas obras sociais, ajudar o próximo aqui, acolá. Mas quem foi católico sabe, a gente vem debaixo de uma idolatria e a palavra de Deus rejeita a idolatria. A idolatria santos. Por quê? Porque ele diz que só o Senhor teu Deus adorarás. Está nos 10 mandamentos. Êxodo 20. Só o Senhor teu Deus exaltará. E depois, quando Jesus veio na nova aliança, ele ainda reafirma isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele tem que estar em primeiro lugar. Então, isso é conversão. É você entender que você escolheu um novo caminho para a sua vida. Mas, infelizmente, existem pessoas que não se converteram. Existem pessoas que se convenceram de que Jesus é o caminho. Gosta de ir na igreja, acha as pregações bonitas,
acha tudo muito lindo, muito maravilhoso. Nossa, que culto abençoado, ai, glorificado, mas na hora que precisa obedecer a palavra, cai fora, não obedece. Não concordo com isso, não concordo com aquilo. Eu acho que não é bem assim não. Esse pastor aí não tá com nada não. Não é muito bem assim não. Nós estamos no século 21, tá tudo moderno. Não é assim não, gente. A palavra de Deus diz que o Deus que a gente serve hoje é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não mudou. Quem mudou foi os homens. Quem mudou foi a cultura. Mas Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo para operar, ele continua sendo o mesmo para curar, ele continua sendo o mesmo para resgatar, ele continua sendo o mesmo para te ajudar, para te abençoar. Só que muitas pessoas não pensam assim. Muitas pessoas se convenceram que a frequência delas à igreja já é o suficiente. E não é. Então a gente sempre ensina. Quem está conosco sabe, já vai saber as coisas que eu vou falar. Um cristão verdadeiro tem que fazer 4 coisas: ouvir a palavra, guardar aqui na sua mente, memorizar versículos, ouvir, guardar, crer. Se você não crê na pregação, não resolve. Segundo Crônicas 20:20 diz assim, crede no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha isso. Será que eu vou prosperar só se eu acreditar no meu profeta? Porque ele é o homem ou a mulher de Deus que Deus levantou para ensinar o evangelho para você. Se você fica discordando do teu pastor, você já está errado. Você já pode descartar, já está em pecado. Então nós precisamos ouvir, guardar, crer e praticar. Evangelho sem prática não é evangelho. Falar que é cristão e não pratica a palavra de Deus não é conversão. Eu dizia antes, algumas pessoas diziam, eu sou católico não praticante. Não existe crente não praticante. Ou você é convertido ou você é convencido. Tem gente que é o famoso simpatizante, tem gente que só se simpatiza com a palavra. Mais nada. Só que ser um simpatizante não vai fazer de você a sua vida destrinchar. Mas pastor, então a senhora está querendo dizer? Que se eu for para o evangelho, minha vida vai virar um mar de rosas? Não é isso que eu quero dizer. O que eu estou querendo dizer é que se você vir para o evangelho, você vai ter conhecimento suficiente para enfrentar as suas batalhas. Nós sabemos que nós temos batalhas espirituais todos os dias. E se eu não tiver estratégia para combater o mal, não resolve. Minha vida não tá. Eu preciso proteger minha vida. Eu preciso obedecer a palavra para que Deus me proteja. Porque é isso que eu convertido. Então, eu quero falar, alguns têm fé natural. Fé natural é uma fé comum. É uma fé que, por exemplo, o ladrão que vai assaltar um banco, ele faz uma oração lá, uma reza dele, ele fala, Deus, me ajude que dê certo, aí esse assalto. Isso é uma fé comum. Agora, uma fé sobrenatural, ela vem através de ouvir a palavra, através de você entender que você não é nada. A gente quer ter uma fé sobrenatural se achando sobrenatural. Tem tanto crente se achando sobrenatural, arrotando santidade. Mas quando na realidade por trás é como Jesus disse, vocês são como sepulcros caiados, sujo, imundo, todos nós. Todos nós. Não adianta falar que um é diferente do outro, não. Todos nós somos assim. Então, a fé sobrenatural, nós precisamos que a fé sobrenatural vem do alto. Não sou eu que sou sobrenatural. É o poder de Deus que exerce sobre a minha vida que ele se torna sobrenatural. Então, o que acontece com as pessoas? As pessoas vêm para a igreja,
Está naquele primeiro amor. Nossa, que lindo, que maravilhoso, tudo perfeito. A pessoa não vê defeito em nada. Oh, Jesus, que coisa maravilhosa. Está naquele primeiro amor. Aí, de repente, você vê um irmão pecando. De repente, o seu pastor que está lá em cima do púlpito peca. E aí você se chateia. E aí você fala: ih, igreja é tudo igual. Eu não vou servir o evangelho. Porque homem é tudo igual. Eu não vou servir homem, eu sirvo Deus. Fala de boca cheia. Você não se converteu. Homem é pecador. Sempre vai ser, sempre será. Qualquer um, pode ser o mais santo que for. Tá em cima do púlpito, tem pecado. Essa é a realidade. Eu não me converti a homens, eu me converti ao Senhor Jesus Cristo. Então a igreja tem defeito? Assim, ó. Pastora, só a IAG? Não, todas. Todas, porque elas são dirigidas por homens. Homens são defeituosos. Homens são pecadores. Mas Jesus é perfeito. Diga aí, Jesus é perfeito, Jesus é perfeito, Jesus é perfeito. O foco tem que ser Jesus. Por que as pessoas se desviam, se chateiam, se afastam? Porque olha para homens. Não, o homem ele é um instrumento que Deus teve a misericórdia de usar. Eu sou pecadora, sou um instrumento que Deus está tendo misericórdia de me usar hoje para falar com você. Mas sou pecadora, comedora de arroz e feijão igual você. Então você pode se chatear comigo? Claro! Mas Deus não. Você não pode nunca se chatear com Deus. Se chateia com as pessoas e sabe o que as pessoas fazem? Sabe? Isso é uma estratégia do inimigo. Ele tenta fazer as pessoas pecarem. E eu vou dizer mais. O alvo de uma igreja é quem está em cima do púlpito. Porque se ele derrubar quem está em cima do púlpito, ele derruba a igreja. Ouça isso. Ouça isso. Imagina uma igreja com muitas pessoas ou poucas pessoas, não importa. Em vez dele atacar cada pessoa daquela igreja, ele vai atacar quem está em cima do altar. Porque se ele conseguir atacar quem está em cima do altar, ele vai atacar o povo. O povo enfraquece, o povo acha que não vale a pena servir Jesus. Eu estou servindo Jesus, eu não estou servindo homens. E para você que tem um chamado do Senhor, seja você qual for o chamado. Pastor, o que é chamado? Chamado é aquilo que Deus te chamou. Deus separou uns para apóstolos, outros para dons de profecia, outros para interpretação de línguas, outros para serem mestres e assim vai. Deus separou um para ser obreiro dentro da igreja, Deus separou um outro para ser o faxineiro da igreja, para lavar o banheiro. Ai, credo, eu não vou lavar o banheiro não. Eu lavo e com muito orgulho, porque eu estou fazendo para o meu Jesus, não estou fazendo para homens. Uns receberam dons de cantar, outros de louvar. É isso aí, só Jesus. Ele é o único que veio santo e permaneceu santo. O resto, tudo farinha do mesmo saco. Eu e você, tudo farinha do mesmo saco. Então, gente, você que tem um chamado, eu ia contar meu testemunho só amanhã, mas eu vou contar hoje porque nós estamos falando de vida espiritual e vale a pena, mas é daqui a pouco. Então, não olhe para homens. O teu pastor da igreja onde você está vai te decepcionar. É isso, essa é a realidade. Mas aí você tem que falar com Deus. Falar, Senhor, orar por ele, ora pelo teu pastor. Tem coisas que o teu pastor vai fazer na igreja que você não vai concordar. Mas Deus deu para ele essa missão, não para você. Se fosse para você, é você que estaria em cima do púlpito, não ele. É isso. Então, não se afaste da igreja por causa de pecado de homens. Jesus, ele é único. Se você está se afastado, se você está afastado de igreja, se você está desanimado com alguma coisa, pelo amor de Deus, volte para Jesus. Ah, mas eu sou a igreja, eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa. Isso é enganação de Satanás, isso é doutrina dos últimos tempos.
1 Timóteo 4:1 diz assim, ó, o Espírito expressamente, ou seja, rapidamente ele diz para a igreja que nos últimos tempos muitos se afastarão da fé para servir doutrinas demoníacas. Tem gente que acha que doutrinas demoníacas é você ir lá no centro de Umbanda. Não é não, gente. Doutrinas demoníacas é quando você coloca na sua cabeça que você não precisa frequentar uma igreja. Doutrina demoníaca é quando você coloca na sua cabeça que você não precisa de pastor, porque a ovelha tem que ter pastor. Doutrina demoníaca é quando você coloca na sua cabeça que você é autossuficiente, que Deus sabe, conhece o teu coração. Ele conhece sim o teu coração, mas não concorda com a sua atitude. Então por que muita gente está caído na vida espiritual? Por causa disso, por causa do achismo, por causa das doutrinas demoníacas que têm atuado. Você pensa que Satanás vai vir com chifre e para te assustar? Não, ele vai vir sorrateiro, ele vai vir manso como uma pomba e vai, ó, laçar você se você não for esperto. Mas Deus nos deu esperteza, mas a gente dorme. Desperta, ó tu que dormes. Tem muita gente dormindo. Acorda! Acorda desse sono. Jesus está voltando. Jesus, quando Jesus, ele não vai ver tempo de igreja que você tem. Ele vai ver a comunhão que você tem com ele. Ele vai ver a sua obediência à Bíblia. É isso que ele vai ver. Ele não vai ver quando, ai Senhor, ele vai dizer. Está escrito na Bíblia, muitos dirão, Senhor, eu te servi, Senhor, eu limpava o chão da igreja, Senhor, eu era obreiro, eu passava envelope, Senhor, eu pregava a palavra, Senhor, eu evangelizava nos hospitais, Senhor, eu ia nos hospitais orar para as pessoas. Ele vai dizer, para trás de mim porque eu não te conheço. Isso é a obrigação do cristão, não é isso que vai fazer a sua salvação. O que vai fazer você se salvar é a sua comunhão com Deus, o seu dia a dia com Deus, a sua humildade, estar com o teu vaso. A Bíblia diz que nós somos vaso. Estar com o teu vaso cheio de azeite. Que azeite é esse? Azeite é a palavra, é a unção do Espírito Santo, é buscar a presença do Espírito Santo. É isso que nós precisamos todos os dias. Acorda, desperta, ó tu que dorme, sai de meio dos mortos. Vou dizer uma coisa, Jesus Cristo subiu aos céus, mas ele falou assim, ó, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Tem gente que acha que esse versículo é só para pastor. Não, esse versículo é para você que serve a Jesus, que está dormindo, que está preocupado com o teu próprio umbigo. A Bíblia diz que livro de Tiago, só um pouco, Beatriz. Livro de Tiago. É isso aí, Mateus. Os mornos eu vomitar-te-ei. Ou você é convertido ou não é. Então, livro de Tiago, capítulo 5, o último versículo. Você pode ver na sua Bíblia, eu só não lembro qual que é o número dele, mas é o último versículo. Diz que se você fazer com que um pecador, um só, se arrependa dos seus pecados e volte para Jesus, multidões dos seus pecados são perdoados. Quer agradar a Deus? Vai evangelizar. Quer agradar a Deus? Vai tirar almas do inferno. Quer agradar a Deus? Vai cumprir o teu chamado. É isso que você tem que fazer. Nós precisamos entender de uma vez por todas que Jesus não é religião. Mas hoje, no século 21, se esqueceu da religiosidade. Sabe o que é religiosidade? Para outras religiões, tá? É apenas frequentar o lugar lá. Ou é o centro de Umbanda. Eu vou no centro de Umbanda. Eu vou no centro espírita. Eu vou na Allan Kardec. Eu vou na igreja, eu vou na missa. Isso é religiosidade. Todo domingo eu tô na missa. Todo dia, tal dia da semana eu tô lá indo no centro para receber um passe. Isso é religiosidade. Mas eu quero dizer para você que o crente
não pode esquecer a religiosidade dele. O que é religiosidade? É algo que é hábito humano. É isso que eu quero dizer agora. A religiosidade pertence à terra, mas a espiritualidade pertence aos céus. Diga glória a Deus. Sabe o que é a religiosidade que pertence à terra? Que eu preciso ser religiosa assim? Sabe no quê? Em oração, em adoração, em jejum, em obediência, em leitura bíblica, devocional. Isso é religiosidade do crente. Mas se você é um crente que só frequenta igreja, só ora quando vai na igreja, só busca a Deus, só louva quando você vai na igreja, me desculpa, você é um convencido, você não se converteu direito. Você precisa se converter. Converte do teu mau caminho. O crente hoje precisa sim ajoelhar. Nós estamos muito preguiçosos. A gente não se ajoelha mais, porque a gente está tão cansado, né? Porque a nossa vida é corrida, é isso que você ouça. Tô com vida corrida aqui, vida corrida ali, colar, e eu não ajoelho mais. Ajoelhar diante de Deus é religiosidade. Nós temos que voltar às práticas, sim. Nós estamos no século 21, mas o Deus é o mesmo. Não posso dizer que a Bíblia mudou, não posso dizer que a forma de adorar Deus mudou. Eu atendi uma pessoa esses dias que disse que o pastor falou assim pra ela, que ela pode sim orar deitada. Tá bom, pode mesmo. Posso orar deitada, posso orar tomando banho, posso orar dirigindo. Ou seja, orai sem cessar. Mas existe um momento do seu dia que você tem que dobrar o seu joelho. Isso é religiosidade. Eu sou um crente religioso, né? Tem gente que fala, o crente bota aqui a Bíblia debaixo do braço, olha lá, o crente religioso. Não, isso não é religiosidade. Religiosidade é isso que eu disse. Presta atenção. Oração, jejum, santificação, consagração, frequência à igreja, leitura bíblica, que mais? Obediência. Se você não obedece a palavra, você não é convertido. O convertido é aquele que aceita Jesus e toda a bagagem que com ele vem. Então, eu quero contar um testemunho para vocês agora, que aconteceu comigo, uns 15 dias atrás. É isso aí, Mateus. Então, assim, eu estou no evangelho há aproximadamente uns 15 anos. E estou do lado do bispo já faz um bom tempo, né? Nós vamos fazer aí 10 anos de casado. E todo esse tempo, eu sempre aprendi muita coisa. E lógico que eu sei que eu tenho um chamado. Mas eu sempre meio que deixava de lado, porque eu achava que o meu chamado era sempre estar por trás dos bastidores. Sabe, eu não gostava muito de me aparecer por algumas questões minhas, físicas mesmo. Desculpa, na realidade era desculpa. E eu falava não, porque eu não sei, eu falava que não sabia, eu falava que não sei, não, porque o que vão falar, o que vão pensar. E aí Deus começou a falar comigo muito forte, ultimamente. Então, algum tempo atrás, eu fui fazer um curso de intercessão lá em Belo Horizonte, agora em maio, faz 2 anos que eu fui já. E aquele curso mudou a minha vida espiritual. Mudou, foi um marco. Eu digo que eu aprendi a orar. Orar e interceder um pouco mais sobre isso. E de lá pra cá eu me tornei um pouco mais espiritual, nesse sentido de oração. Sempre fui uma pessoa que sempre orei, que sempre li a Bíblia, mas não na mesma intensidade da religiosidade todos os dias. Eu também não orava todos os dias. Hoje eu oro. Antigamente não. Então agora Deus, vem falando comigo e eu falava, Deus, confirma pra mim o meu chamado, pelo amor de Deus, meu Deus, eu quero fazer a tua vontade. Eu não sei se eu vou, se eu fico, eu não sei o que eu faço da minha vida, Qual que é meu chamado? Eu quero fazer a tua vontade. E Deus falava. Deus já revelou pra mim em palavras várias vezes. Tu tens dons de profetizar, tu tens dons de pastorear, tu serás como pastor de ovelhas e não sei o que, não sei o que.
E eu falo, ai Jesus, não sou isso, não é isso é coisa da minha cabeça e tal. E eu sempre tive uma confusão muito grande do que era o Espírito falando e quando era a minha mente falando. E isso, gente, eu vou falar pra vocês, hein? Com todo o conhecimento que eu tenho, que eu também, assim, não é tanto assim não, viu? Eu digo que desses anos, dessas experiências que eu tenho aqui de vida, de evangelho, nesses 14 anos, eu digo que eu fui muito cabeça dura. Porque o meu querer estava na frente. Porque eu ficava inventando desculpas. E aí, o que aconteceu há uns 15 dias atrás? O bispo deu uma mensagem na igreja, num domingo, acho que foi domingo retrasado, sobre o que é ser espiritual, sobre o homem espiritual e o homem natural. E na segunda-feira, né, eu tenho orado, o Espírito Santo já tinha me dado várias coisas, inclusive logo tem mais uma surpresa mais pra frente aí, mas vamos aguardar. Eu vou ministrar um curso na igreja, mas já falo mais pra frente. Então o Espírito Santo estava me dando, e eu fui comentar com o bispo, dividir com ele isso que o Espírito Santo estava me dando. E a gente entrou na mensagem que ele deu sobre espiritualidade, sobre o homem natural e o homem espiritual. Aí ele olhou pra mim e ele falou assim, e eu, gente, eu conheço meu marido, né? Ele é meu marido, mas ele também é meu pastor. Só que quando ele vai falar comigo como pastor, o tom da voz dele é diferente, é mais sério. O tom da voz dele muda, a forma dele me olhar muda. Então eu consigo identificar, graças a Deus, eu consigo identificar isso. E ele disse assim pra mim, você se considera uma mulher espiritual? Na hora eu fiquei espantada. Eu falei, lógico. Eu oro, eu jejuo, eu faço, né, tudo que segue o figurino, tudo que manda o figurino eu faço. Ele falou, eu não acho. Eu falei, o quê? Como assim? Então me diga aí, por favor, o que é ser espiritual, porque então eu não sei de mais nada. Ele disse assim, no seu caso, a espiritualidade é assumir o chamado que Deus deu para você. E isso, gente, caiu como uma bomba na minha cabeça. Aí ele disse assim para mim, Jonas fugiu do chamado dele durante um tempo e ele só afundou. Talvez aquilo que você quer, ele falando para mim, tá? O bispo falando para mim, que o que eu queria não tinha acontecido porque eu estava fugindo de Deus. E eu disse, mas gente, por mais que eu faço, né, que eu oro, mas não é isso, não é só isso. Eu preciso exercer aquilo que Deus me deu. O chamado que Deus me deu de pastorear, sim, pessoas. Mas eu sempre achei que nunca que eu não tinha condições de dirigir uma igreja. Mas no passado, quando eu cheguei para o Evangelho e eu estava como obreira, eu abri 3 comunidades em 3 cidades diferentes e eu já pastoreava uma igreja sozinha como obreira. Eu não era pastora, eu era obreira e eu pastoreava. Então Deus me chamou, de algum momento da minha vida, Deus olhou para mim. Eu preguei hoje lá sobre o cego de nascença. A Bíblia diz que Deus viu aquele cego. Deus olhou para mim e viu algo. O que, gente? Eu não sei, porque eu só falo igual vocês. Talvez o que ele viu é um coração aberto. Talvez o que ele viu Maria Mole. Talvez o que ele viu foi sinceridade. Não sei, mas ele viu. Então para mim também é muito emocionante sobre isso. Então a gente não pode julgar as pessoas, porque todos nós somos falhos. Então eu já cometi as minhas falhas? Já. E eu às vezes achava que por causa dessas falhas minhas, eu não poderia exercer outras coisas na igreja. E talvez é a mesma coisa que você está me ouvindo agora, pensa. Que por causa das suas falhas, você não pode servir a Deus. Você não pode ter nenhum tipo de cargo na igreja. Mas você pode. Porque Deus, Ele sabe o teu passado, Ele conhece o teu presente e Ele conhece o teu futuro.
E Ele sabe para onde você vai e aonde Ele quer te levar. Então, se você abrir o coração para Deus de verdade e se converter, certamente Deus vai falar com você. Se você se dispor para Ele, Ele vai te usar. Ele vai usar você como um instrumento. Então nunca diga que você não é capaz. E a vida toda eu dizia que eu não seria capaz de fazer nada. E principalmente nas lives, o bispo já vinha cobrando de mim muito tempo. Faz live, faz live, faz live. E eu falava, não, eu não vou fazer, não adianta que eu não vou fazer, porque eu tinha uma questão aí. Mas eu quero dizer para vocês o que é que tinha e o que Deus abriu meu entendimento. Existem espíritos de intimidação que nos intimidam e nos impedem de fazer a obra do Senhor. Eu quero dizer que o que Deus deu para mim, o bispo não pode realizar. E o que Deus deu para você, eu não posso realizar. Eu tinha várias ideias. E eu passava pro bispo, eu falava assim, bispo, o que você acha de fazer essa campanha na igreja? O que você acha de fazer isso? Ele falava assim, Deus não falou comigo. Deus falou com você. Assuma você. Eu falava, eu não. Você que é o pastor da igreja. Era isso que eu falava. Era isso que eu falava pra ele. Eu não, você que é o pastor da igreja. Ele falava, tá bom. Não. Deus não me levantou só para ficar atrás dos bastidores. Então Deus me levantou para fazer a obra dele, seja onde for. Seja numa igreja grande ou pequena. E para falar a verdade, E aí o que aconteceu, né? Ele começou a me chamar de Jonas o tempo todo. Ele me via e falava, Jonas, tá fugindo, Jonas. E aqui, quem tá me ouvindo, tem Jonas também fugindo, viu? Jonas. E aquilo, eu vou confessar pra vocês, me doeu de um tanto ser chamado de Jonas, porque às vezes a gente não tem essa ideia da gente mesmo. Deus não me vê como eu me vejo. Deus não me vê como você me vê. O que Deus vê em mim é diferente. Então, se você está sendo um Jonas, põe em prática. Põe em prática a sua vida espiritual, que a sua vida espiritual possa ser reerguida. Pastor, eu estou afastada da igreja. Volte para Jesus. Volte, vai fazer a obra, vai ganhar almas, vai trabalhar para o reino. Você não está trabalhando para pastor nenhum, você está trabalhando para o reino de Deus. Uma alma que você ganha, a multidão dos seus pecados são apagados. Pastora, mas eu tenho um problema, eu sempre vou ter. Pastora, eu tenho pecado, eu sempre vou ter. Então foi daí que eu comecei a orar. E o que eu fiz, gente? Eu me ajoelhei e me arrependi diante de Deus da minha incredulidade. De não acreditar em mim. Deus acreditava em mim, mas eu não acreditava em mim mesma. Talvez você fale, nossa pastora, mas você é psicóloga. Mas gente, eu sou psicóloga dos outros, não minha. Eu não consigo ser a minha psicóloga. Então tem coisas que o Espírito Santo tem que me mostrar. Tem coisas que o meu pastor tem que me mostrar. E quando ele falou isso, doeu, viu? Vou falar, doeu. Porque às vezes a gente olha o defeito do outro, mas não olha o nosso. É isso. Às vezes você tá olhando o defeito do outro, mas não tá olhando pro seu. Então que esse meu testemunho possa servir para você deslanchar o seu ministério. Aonde quer que Deus te colocar, se levante. Como um homem de Deus ou como uma mulher de Deus. Não tenha medo. E eu falava, Senhor, se eu for tomar conta de uma igreja, eu acho que eu nem tenho mensagem para dar todos os dias. Sabe por que eu não tinha? Porque eu não buscava. Agora, todos os dias que eu fiz uma rotina
eu tenho buscado a Deus, esse propósito de 7 noites é um propósito que Deus falou no meu coração. E Ele disse, a primeira coisa que você vai fazer é um propósito de live. A primeira coisa que você vai fazer é isso. Para botar a sua cara aqui, ó, aí. Para que as pessoas te vejam. Para que você possa alcançar pessoas que o bispo não alcançou. Você pode alcançar quem eu não posso. Então, por isso que é importante você estar na presença de Deus. Nós somos pecadores? Sim, somos. Mas a palavra de Deus se aperfeiçoa entre nós. Não foge do seu chamado. Não foge. Não foge. Não seja Jonas. Jonas precisou chegar no inferno. E ele disse, de dentro do inferno eu gritei. Você não precisa chegar no inferno. Talvez você já esteja. E se você tiver, grite. De dentro do inferno eu gritei. E Deus vai te ouvir. Quando você abrir a boca, Deus vai te usar. Quando você for ler a Bíblia, Deus vai te dar entendimento. Mas cumpra o seu chamado. Não seja Jonas. Eu fui Jonas. Talvez eu tenha me escondido por mais de 10 anos. E eu não tenho vergonha de falar isso aqui para vocês, não. Talvez a gente ache que por a gente... talvez a gente tem medo, né? Ou tem, sei lá. Talvez a gente... Como é que eu vou dizer? A gente não faz, a gente se esconde por desculpas. Ou por a gente trabalhar na obra, a gente achar que a gente já faz muito. Eu falava, mas gente, olha o quanto que eu faço visita, eu faço oração, eu faço propósito, eu faço jejum, eu atendo pessoas na igreja, eu ajudo o bispo, tudo que o bispo vai fazer eu tô atrás dele, tudo que tem que fazer eu sou eu, mas isso não é o suficiente, porque não é o que Deus tem pra mim. Você pode fazer o que você quiser, se você não fazer o propósito que Deus colocou na sua vida, não adianta. Não adianta. Então, quando a gente fala de vida espiritual, pastora, eu tô caída, eu tô afastada, vai se converter. Eu digo, pra mim, na minha opinião e na minha visão, a minha conversão veio uns 2 anos atrás, mais ou menos. Quando eu passei uma dificuldade tão grande na minha vida. Quando eu passei um vale, que eu não imaginava que eu ia sair desse vale. Eu tive que perdoar, eu tive que respirar, eu tive que tomar fôlego, eu tive que jejuar, eu tive que orar, eu tive que chorar para Deus. Só Deus sabe as lágrimas que eu derramei. Mas aí eu entendi. É isso aí, Mateus. Às vezes a gente tem medo de sair de casa, né? Porque pra gente trabalhar na obra de Deus, a gente vai enfrentar aquilo que a gente não quer. Sabia? A gente, para trabalhar na obra de Deus, eu vou ter que deixar de fazer a minha vontade. Tem dia que eu deixo a minha casa para fazer a obra. Quantas vezes a minha casa passou a semana inteira sem passar uma vassoura? Porque eu estava o tempo inteiro atrás de coisas da igreja, atendendo pessoas ou fazendo coisas. A casa está aqui, mas eu fiz o que Deus mandou. Faça o que Deus está te mandando. Se levante na sua vida espiritual. Se você era um simpatizante ou um convencido de que o evangelho é o caminho, escolha servir a Deus verdadeiramente. Se você já vai na igreja há algum tempo e não é batizado ainda, se batize. Está esperando o quê? Está esperando Jesus voltar e você ficar? Oh, Senhor. É isso, irmãos. Abri meu coração aqui para vocês. Nós vamos orar. E depois de orar, nós vamos declarar a palavra. Salmo 138. Eu espero que esse meu testemunho possa servir para você, para que você possa acordar, despertar, como eu despertei.
E quando a gente desperta, Deus começa a nos dar coisas. Eu tô com o coração cheio de vontade, cheio de ideias. Por exemplo, esse propósito da quarta-feira que nós vamos começar, que é restaurando a minha família. Deus deu para mim isso, não deu pro bispo. Eu vou estar à frente dessa campanha. Eu vou orar a Deus para Deus me dar a mensagem. Eu vou orar a Deus para Deus dar a estratégia. Eu vou orar a Deus para que a sua família seja abençoada. Você vai orar comigo. Nós estamos na mesma fé. A Bíblia diz que tudo que está ligado na terra está ligado no céu. Então vamos nos ligar junto. Então, pastora, mas eu não sou de Mirassol. Se você não é de Mirassol, você pode fazer pela internet. Mas se você é de Mirassol e não for participar desta campanha comigo, tu és um preguiçoso, tu estás dormindo, porque família é onde Satanás vai atingir. Eu te desafio a fazer esse propósito comigo. São 7 quartas-feiras, 7, vai começar dia 6/5. E aí você me conta a bênção. Se você é de fora, de outra cidade, você vai mandar para mim no meu WhatsApp. Alguém anota meu WhatsApp aí, por favor. Você vai mandar a sua foto no meu WhatsApp, eu vou imprimir a sua foto e nós vamos fazer um mural de foto. Todos nós, todo mundo que estiver na igreja, nós vamos orar uns pelos outros. Problema é problema. Não importa qual seja o problema. O que importa é que Deus vai operar. Qual é o problema da sua família? O que a sua família precisa? De restauração? A pessoa precisa do quê? Do que a sua família precisa? É isso que você vai buscar. Alguém tem que buscar pela sua família. E esse alguém é você. Se você está aqui comigo, é você. Não tem outra pessoa. Deus prepara uma pessoa da casa. Deus me levantou primeiro. Eu fui para a igreja primeiro. Depois de muitos anos, a minha mãe foi. E depois que a minha mãe foi, a minha mãe ainda orou pela vida do meu irmão, da minha cunhada. Então demorou, sei lá quantos anos, mais de 10 anos. Aqui, a Amanda colocou meu telefone. Então se você é de longe, anote meu telefone, me chame. Vamos fazer essa campanha comigo, que Deus deu para mim, em oração. Não foi coisa criada da minha cabeça. Não foi coisa criada da minha cabeça. Então eu te convido, se você é de Mirassol e está assistindo essa live, ou vai assistir ainda, porque vai ser postado no YouTube depois, e depois as pessoas continuam assistindo no Face. Venha fazer esta campanha comigo. Venha buscar pela sua família. Quarta-feira, dia 6, vai ser o primeiro dia. A primeira quarta-feira. O mural já vai estar pronto. Nós vamos colocar a nossa foto lá. Você que vai colocar, não sou eu, né, obreiro? Você pensa o quê? Você pensa que é só jogar o fardo nas costas? Não. Você vai fazer o trabalho. Você vai aprender a caminhar com as suas próprias pernas. A não ser quem for de longe. Quem for de longe, eu vou colocar a foto da pessoa. Algumas pessoas, 3 pessoas já me mandou foto. Então, para essas pessoas que moram longe, eu vou colocar foto. Mas você que vai na igreja, é você que vai colocar sua foto lá. É você que vai orar. É você que vai acordar de madrugada. É você que vai jejuar. É você que vai declamar a palavra. É você que vai fazer tudo isso. Tô olhando a hora aqui, mas já tô acabando já. Então, eu vou orar com você agora. Esteja você onde você estiver. E seja você da onde você for. Não importa a placa da sua igreja. O que importa é você se voltar para Jesus. Pastora, mas na minha igreja não tem esse tipo de palavra não. Ou você pode nos acompanhar pelo Facebook ou vir até nós aqui em Mirassol. Se você é de Mirassol, venha fazer uma visita para nós. Visita não significa nada. Hoje nós recebemos visita de 3 pessoas novas. Glória a Deus por isso. Pessoas que estavam precisando de Deus. E se você também está precisando ouvir uma palavra sólida, quem é convertido gosta de palavra sólida. Mas se você é convencido, você gosta de leitinho.
Sabe bebê que toma leitinho? Você não pode dar arroz e feijão para um bebê de 2 meses. Ele engasga, ele não sabe comer. Mas se você é daqui de Mirassol, venha. Venha comigo. Todas as quarta-feiras eu estou fazendo culto. Em nome de Jesus. Se você está caído, se você está afastado, volte para Jesus. Não seja um Jonas. Não seja um fujão. E eu não estou falando isso para você porque eu ouvi isso. Porque eu sei que muita gente foge do chamado de Deus. Ai, mas o meu marido. Ah, mas a minha esposa. Ah, mas a minha avó. A minha avó, se eu for na igreja evangélica, ela me mata. Minha mãe também falou isso quando eu fui. Você quer ver? Quando eu batizei. Quando eu falei para ela que eu tinha batizado, minha mãe não foi no meu batismo. Porque naquela época ela não tinha entendimento. Quando eu batizei, ela ficou brava comigo. Mas ela também não sabia, e nem eu, que o que Deus tinha para mim era muito maior do que eu pensava. Os planos, os pensamentos que Deus tem ao seu respeito é muito maior do que aquilo que você pensa sobre você mesmo. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Em nome de Jesus. Feche seus olhos aí onde você está. Aonde você está, feche seus olhos. Primeiramente eu queria pedir a Deus que dá ordem aos seus anjos. Anjos ministradores de cura, de restauração, se aloja ao redor de cada uma dessas pessoas aqui agora. Cada uma dessas pessoas aqui, Deus, envia, Pai, teu anjo. Envia o teu anjo ao redor dela. Neste momento, ela vai sentir a tua presença. Ô Espírito Santo, se achega até essa pessoa, que ela possa sentir a tua unção, que ela possa sentir a tua presença. Tem pessoas que não sentem a presença do Espírito Santo aqui há muito tempo. Espírito Santo, dá o renovo, dá o refrigério para essa pessoa. Se essa pessoa ficou magoada com alguma coisa, entristecida e se afastou, meu Deus, em nome de Jesus, restaura o coração dessa pessoa. Restaura agora, Pai. Começa a fazer a tua obra, começa a quebrar cadeias, começa a quebrar em nome de Jesus todo mal, toda mazela, todo impedimento, todo espírito de intimidação, todo espírito de afastamento de Jesus, cai agora, está amarrado em o nome de Jesus. Oh meu Pai, Espírito Santo, abraça essa pessoa, deixa ela sentir a tua presença, deixa ela sentir o teu poder, confirme no coração dela, Espírito Santo, qual é o chamado dela, faça com que ela se entregue para o Senhor verdadeiramente, de corpo, alma e coração, não só de mente, não só vai na igreja por achar que vai ou porque tem uma religião, mas vai porque precisa da tua graça. Vai, porque precisa da tua misericórdia, Senhor. Todos nós necessitamos da tua misericórdia. Ensina-nos a amar mais as pessoas. Ensina-nos a amar mais os pecadores. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, desce, Espírito Santo, sobre cada um. Ore, canta, labassoreanta, labarassore, canta, labarás. Venha, Espírito Santo, e toma o coração de cada um. Toma a mente de cada um. Que a sua mente seja cativa a Deus, não às suas próprias vontades. Que não seja mais a tua vontade, mas o próprio Deus operando em mim. O apóstolo Paulo dizia: não sou eu quem vivo mais, mas Cristo vive em mim. Que Deus possa viver em você, que Deus possa viver em você, que você possa negar a sua vontade para fazer a vontade de Deus, que você possa negar a sua vontade para obedecer o Evangelho. Aleluias! Pastor, eu não tenho vontade, eu não oro porque eu não tenho vontade. Ora sem vontade mesmo. A oração, ela é algo que é hábito. Nós precisamos nos habituar a orar. Ensina-nos a orar. Nós não sabemos orar, Espírito Santo. Ajude, leve a oração de cada pessoa dessa até o trono de Deus. Que a nossa oração possa ultrapassar este teto, meu Pai, e chegar diante do Senhor. Aleluias, eu glorifico a tua vida, Senhor. Eu glorifico a vida de cada um que está aqui. Se está aqui, meu Pai, é porque essas pessoas tinham que me ouvir.
Essas pessoas que ainda vão me ouvir, Pai, toca no coração, volte ao primeiro amor, volte a dobrar o seu joelho, volte a clamar ao Senhor, volte a amar o Evangelho, volte a amar o próximo, volte a amar o pecador. Não saia da presença do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: fique em Jerusalém até que seja revestido com a glória de poder. Não saia da presença, mesmo quando levantar contra ti o espírito do governador, fique no teu lugar. O teu lugar é a palavra do Senhor. O teu lugar é onde Deus te colocou, aonde Deus te levantou. Não deixe o inimigo te colocar em armadilhas, não deixe o inimigo colocar confusões. Deus espírito de confusão, ele é espírito e onde ele habita, as coisas se discernem naturalmente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o homem que é sobrenatural discerne todas as coisas. Ensina-nos, ó Deus, a ser sobrenatural. Ensina-nos que o teu sobrenatural tome conta da nossa vida. Venha sobre a minha vida, revista a vida de cada uma dessas pessoas. Que nós possamos levar ao amor de Deus, levar ao primeiro amor. O primeiro amor é aquele amor que a gente não vê defeito. Não ore para a direita nem para a esquerda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você não vai ser atingido, porque você colocou a sua vida em Jesus Cristo. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Oh, aleluias! Buscai a Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. As bênçãos é que precisa correr atrás de você e não você correr atrás das bênçãos. Pai, eu glorifico o teu nome e eu peço uma bênção para cada uma dessas pessoas que eu sei que se estão aqui é porque precisavam ouvir. Muita gente estava dormindo espiritualmente. Muita gente precisava ouvir essa palavra. Muita gente precisava, Senhor, voltar ao primeiro amor. Que você possa sentir dentro de você esse calor do Espírito Santo, este calor do primeiro amor, e sentir esse gás, essa vontade de combater o bom combate. É uma luta? É uma luta, mas eis-me aqui, Senhor. Moisés falava com o Senhor face a face e o Senhor chamava ele e ele dizia: eis-me aqui. Se você é um obreiro, se você tem um chamado, seja qual for o teu chamado, tem pessoas que têm chamado de ser obreiro, tem pessoas que têm chamado de ajudar na limpeza, tem pessoas que têm chamado de recepcionista, tem pessoas que têm chamados de serem mantenedores da obra de Deus. Dê condição a essa pessoa para manter a obra de Deus. Só o Senhor sabe das dificuldades. Então, se essa pessoa tem esse chamado, com esse coração que arde para ajudar o Evangelho, coloque, Pai, coloque na mão dela, coloque o que for necessário para essa pessoa que é dizimista fiel, coloque na mão dela, Pai, coloque, porque o Senhor sabe quem são os seus fiéis. Seja fiel ao Senhor, seja fiel ao Senhor, em nome de Jesus. Coloque-se à disposição dele, diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me como um instrumento, não para ser usado como algo descartado. Não, Deus não usa a gente e joga fora. Deus usa a gente como um instrumento. Nós somos vaso, e se um dia você foi vaso de desonra, hoje você é vaso de dupla honra. Aleluias! Se um dia eu fui vaso de desonra, hoje eu sou vaso de dupla honra. Aleluias, aleluias e aleluias. Glorificado é o santo nome de Jesus. Que Deus possa te alcançar através da minha vida. Que Deus possa estabelecer reinos. É Ele que estabelece reinos, estações. É Ele que estabelece o trono de todos. É Ele que estabelece. É Ele que levanta. Ninguém se levanta sozinho. É o próprio Deus que se levanta. Ah, eu sou obreira, é Deus que te levanta. Se você é um obreiro, ou foi um obreiro, e hoje não está mais como obreiro, volte para o seu lugar, volte para o seu lugar, volte aonde é o teu lugar, é o teu lugar, é o teu lugar. Não se importe com as circunstâncias, é Deus te chamando. Não seja Jonas, não seja Jonas. Tem muito espaço. Eu fiz uma postagem esses dias. Meu Deus, para quem quer servir a Deus, tem muito espaço. É só querer fazer, arregaça suas mangas e vamos, tem muita coisa a fazer, tem uma obra a fazer. Amém, amém, amém.
Glorificado seja o nome do Santo Deus Todo-Poderoso. Amém. Se você quiser falar comigo depois dessa live, meu telefone tá aí, você me chama. E só para finalizar, como todos os dias, eu declaro um salmo. Hoje o salmo é 138. Eu marquei aqui, deixa eu pegar aqui. Você vai declarar comigo agora o salmo 138. É uma proteção para a sua vida espiritual. Então vamos lá. Deixa eu só tomar uma água. É rápido aqui, eu já vou terminar a live, tá? Salmo 138. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão. Graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes. De longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Não abandone as obras das tuas mãos. Não abandone as obras das tuas mãos. Amém. Salmo 138. Medite nesse salmo. Você, que Deus falou com você, eu tenho certeza. Pessoal, eu fico por aqui. Amanhã é a última noite desse propósito de 7 dias de oração. Amanhã, 11 horas da noite, eu estarei aqui. Nós vamos falar sobre vida financeira. Vida financeira. Mas venha preparado, viu? Mas não para criticar, mas para aprender. Porque quando a gente se trata de vida financeira, o que a gente acha por aí é críticos, é pessoas falando mal, é pessoas distorcendo o evangelho. Então, se você quer entender mais sobre vida financeira, amanhã nós vamos falar. E é o último dia desse propósito. Eu creio que Deus está quebrando suas cadeias. Durante todos esses dias, Deus tem quebrado cadeias. Deus tem quebrado cadeias. Se lembre disso. Tá bem? Deus abençoe sua vida. Um beijo. Até amanhã. E Shalom Adonai. Deus abençoe. Até amanhã.